Incrível. Está gravando. Quero dar aqui as minhas saudações, o meu agradecimento ao senador Eurico Guimarães, do líder do Podemos no Senado da República e grande profissional, economista, profissional da área tecnológica e da área educacional, né? Um grande grupo educacional lá na sua cidade, de Curitiba. O senador está em destaque nas próximas 2 semanas, porque deve ir para votação na Comissão de Constituição e Justiça uma o que é, senador? É uma PEC, uma PEC. Uma PEC, um projeto, é um projeto de emenda constitucional que extingue o voto mandatário, o isolado dos ministros do Supremo. Deve ir para votação na semana, não esta semana, que começa amanhã, mas a outra semana lá na Comissão de Justiça do Senado. Senador, quais são as suas expectativas em relação a essa votação? Então, Neumann, essa mesma PEC, que agora tem o número 8, PEC número 8, eu já tinha apresentado isso lá em 2019, logo que cheguei no Senado. E naquela ocasião ela foi aprovada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, mas daí no plenário, o presidente, que era Davi Alcolumbre, colocou para votar com um quórum muito baixo e nós perdemos por poucos votos, ela não foi aprovada. Naquela ocasião, o governo Bolsonaro era contra, não queria que se aprovasse isso. Naquela ocasião, o Bolsonaro ainda estava amigo do Supremo e estava em amores com o Supremo. Foi logo que ele chegou. Bom, agora eu apresentei de novo, que passado 2 anos eu posso apresentar de novo. O que visa essa PEC, Neumann? Basicamente é o seguinte: hoje no Brasil, Neumann, se 513 deputados aprovarem uma lei, os 81 senadores aprovarem a mesma lei, o presidente da República homologar essa lei, um único ministro do Supremo pode dizer que a lei é inconstitucional e suspender a lei. E eles têm feito isso, são as famosas decisões monocráticas, decisões de um homem só. O Supremo é para ser um colegiado, são 11. E as decisões deveriam ser decisões colegiadas. Porque quando um ministro decide sozinho, como ele já decidiu, vai lá para o colegiado algum tempo depois e os seus pares não vão querer contrariá-lo. Então, essas decisões monocráticas são absurdas e elas afetam o julgamento do próprio colegiado, né? Porque um quer proteger o outro, porque amanhã depois é o outro que dá a monocrática, daí aquele primeiro vai ter que votar a favor dele também, você entende? Então, tem que acabar essas decisões monocráticas. Isso é um absurdo. É, E na também verdade, na verdade, isso comprova, né, senador, que o professor Joaquim Falcão está certo quando diz que não há um Supremo, como manda a Constituição. Há isso, 11. A decisão 11. monocrática é o grego, né? Monos, prático, cracia, governo. O governo de um. Mas é para ser um Uhum. governo de 11, não é para ser um governo de um. Exatamente, você tem toda a razão. E olha, tem decisão monocrática do Joaquim Barbosa. Lembra do Joaquim Barbosa? Faz mais de 10 anos. Ele era o presidente do Supremo quando teve o mensalão, ele ficou famoso. Tem decisão monocrática do Joaquim Barbosa há mais de 10 anos que até hoje não foi submetida ao colegiado. Não foi submetida ao colegiado. Mais de 10 anos. Né? Tem decisões monocráticas de outros ministros de muitos anos com repercussão financeira, com repercussão na política do Brasil. Ou seja, são 11 ilhas. Tem até um livro, né, que fala disso, 11 ilhas. E tem até jurisprudência individual. Os advogados hoje, quando vão advogar lá no Supremo, eles procuram saber qual é o ministro e pegam a jurisprudência daquele ministro. Quer dizer, é o fim da picada. É como se nós tivéssemos 11 Supremos Tribunais Federais.
11 Como... pequenos ditadores. Isso que é a Isso verdade. aí. É. Eu gosto muito de citar o professor Joaquim Falcão, carioca de origem pernambucana, professor da Fundação Getúlio Vargas, aposentado, ex-presidente da Fundação Alberto Marinho, porque ele faz uma crítica muito serena e muito judiciosa. E ele critica a decisão monocrática, mas também critica outras regalias, digamos, de poder do Supremo. Uma delas, senador, é a eternidade das vistas pedidas pelos ministros. O ministro senta em cima de uma vista e passa, já teve caso, o ministro Gilmar Mendes segurou 2 anos, um processo. Agora, recentemente, teve um caso em que o ministro Zanin já entrou pedindo vista, tomou posse pedindo vista, parece que já abriu a vista e agora vai ser julgado. A questão não está sendo julgado, né? A questão do marco temporal. De qualquer maneira, esse assunto não é contemplado na sua PEC, né, É senador? contemplado, sim, Nelson. Sim, O pedido de não. vista também é regulamentado. Também é Tem. regulamentado. O que, é 6 que, o, que, meses. o que é que o senhor propõe? O senhor dá um prazo? O que é que o senhor propõe, senador? Primeiro, quando algum ministro pedir vista, é vista coletiva. Então, não tem aquela coisa de um dia um ministro pede vista, depois outro ministro pede vista, depois outro ministro pede vista. Só pode haver um pedido de vista, Uma isso? vista. Havendo um pedido de vista, ele é considerado vista coletiva. Ou seja, quem quiser opinar tem 6 meses de prazo para opinar. A vista só vai poder durar 6 meses. Se em 6 meses ele não resolver, o projeto volta ao plenário sem a resolução dele. Então, nós regulamos o pedido de vista e regulamos a decisão monocrática. Isso vai tornar a justiça, pelo menos a feita lá no Supremo, uma justiça mais transparente, mais ágil. E mais democrática. E Mais porque democrática. eu queria chamar a sua atenção para a origem grega, a etimologia da palavra. Monocracia. Monocracia é coisa de ditadura. É coisa de Democracia ditadura. é o governo do povo. Então, não é uma democracia. Tá certo? Não, não é, não é. É uma cracia de um só. Isso é É, ditadura. é. E eu tenho Então, outro. Eu tenho outro amigo, que é o Joaci Góes, que fez um livro chamado Esquerdas e Direitas, que eu cito sempre, e ele diz que não há ditadura comunista. Toda ditadura é, por definição e natureza, é um livro de 800 páginas, fascista. Então, além de ser uma ditadura, é fascista. ô Neumann, deixa eu te dar um exemplo bem recente, você deve estar ao par, do que eles estão brincando, do que eles estão fazendo com decisão monocrática. Nós tínhamos a lei das estatais. Você não podia nomear políticos para cargos em estatais. Tem muito cargo em estatal. O que o governo Lula providenciou? O Lewandowski, a hora que estava se aposentando, deu uma decisão monocrática, suspendendo a lei que regulava essa nomeação para as estatais. Isso abriu para o PT 800 cargos em estatais que dá para nomear político, porque ele suspendeu a lei. Agora veja, quando foi para julgamento essa questão, o Toffoli pediu vista. Pediu vista. Então, esse é o caso que é a combinação perfeita da decisão monocrática com o pedido de vista. O Toffoli vai ficar olhando para essas vistas até o fim do governo Lula, a não ser que eu aprove lá a minha PEC, que ele vai ter que ter um prazo para ver essa vista dele, né? Não, é uma barbaridade, né? É uma É, barbaridade. é. Aliás, nós estamos cheios de exemplos para dar, como, por exemplo, eu sou contra a ditadura, concordo também, mais uma vez, com o doutor Joaquim Falcão, quando ele disse que não houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, houve sim um golpe, e esse golpe foi frustrado e deve ser tratado como tal. Nesta semana, eu escrevi um artigo na Cruzoé, no Antagonista, em que eu digo que isso aí é a própria consagração do compadrio e
e do fascismo, não é mesmo? Da ditadura. Não é possível você consagrar isso na forma da lei. O ministro acima da lei. O ministro Alexandre de Moraes, ele é parte e é o relator e, conforme vive dizendo outro querido amigo nosso, o desembargador aposentado Marcos, desculpe, Walter Maierovitch, o, isso aqui é uma sobreposição ao poder exclusivo do Ministério Público Federal de abrir inquérito. Isso aí já seria assunto para outra PEC, não cabe na sua, né, senador? Não, não cabe. Mas o que é Não que o senhor cabe. acha? O que é que o senhor acha da opinião do Walter? Olha, esse inquérito aí do fim do mundo, em que o Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, a vítima, o acusador e o juiz, é o inquérito do fim do mundo, porque não tem exemplo na história do mundo onde uma mesma pessoa faça todos os papéis, não é? Depois disso, andaram remendando muita coisa, mas a própria possibilidade do próprio Supremo começar um inquérito é uma coisa discutível, né? Por que tem o Procurador da República? Por que tem o Ministério Público, meu Deus? Não cabe ao juiz fazer papel de acusador, de investigador, né? É por isso que condena o Moro, porque diz que ele conversou com o Ministério Público. O Alexandre de Moraes nem conversou, ele substituiu o Ministério Público, né? Agora, dizem que Não, a pior substituiu ditadura. e participou da execração do procurador Deltan Dallagnol, que era o chefe da Operação Lava Jato, num projeto de demolição da Operação Lava Jato, levado em conta pelo Augusto Aras, que foi reconfirmado no cargo pelo Bolsonaro e que é um candidato forte a ser reconduzido de novo pelo Lula, certo? Né? Augusto Aras podia entrar no centrão, né? Apoia Bolsonaro, apoia Lula, apoia quem tiver no poder. Isso é Mas não craque. é, esse não é o cargo dele. No entanto, o Alexandre de Moraes passou por cima dele no decreto do fim do mundo, e eu não sei se é o fim do mundo, agora é o fim da democracia. Né? Já você não pode falar que está numa democracia se o Supremo pode, um ministro do Supremo pode ser vítima, pode ser promotor no fim, votar na sentença de alguém que o atinge. E isso leva, por exemplo, a um exemplo que eu considero absurdo, né, em que um segurança do ministro Alexandre de Moraes, a quem eu rendo o meu preito pelo trabalho a favor do fim dos golpes, da direita, Ele etc. defendeu a democracia, isso a gente tem que É, reconhecer. mas ele mandou, ele intimou um sujeito que estava falando mal dele numa mesa do Clube Pinheiros, não sei se o senhor conhece esse episódio. O segurança ouviu, contou para ele, ele intimou a pessoa, estava conversando numa mesa de bar, né? É, da mesma forma que ele processou o pai de um menor que disse que ele era advogado do PCC e cobrou R$ 5.000. O dinheiro que o ministro ganha no Supremo, me desculpe, mas isso é uma arbitrariedade. Né? E por aí afora, nós temos aí casos que compõem uma imagem dúbia do ministro. O ministro, o grande defensor da democracia, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e como membro do Supremo. No entanto, o árbitro definitivo, além de vítima, da, da PEC do fim da democracia. Gostaria de saber o que o senhor tem a comentar a respeito, senador Oriovisto Guimarães, líder do Podemos. Podemos ou não podemos, senador? Nem tanto, né, Neumann? Nem tanto. É, Podemos digamos que algumas coisas. podemos com P minúsculo. O É, poder, com P maiúsculo, está com outras pessoas. é. Está com a elite Mas dirigente. é uma luta, né, Neumann? É uma luta. É uma luta e as questões são complexas. Você disse muito bem. Você veja, você pega o ministro Alexandre de Moraes. O Brasil deve coisas a esse homem. Ele realmente teve uma atitude firme na defesa da democracia brasileira. E isso a gente tem que reconhecer, né? Porque quando começam a sair fora quando começam a
a querer mudar o país na marra, quando a vontade de um começa a querer predominar, quando um lado sai da linha, o outro lado acaba saindo da linha também para poder combater, né? As regras mudam. Então tem um episódio aí que é muito confuso, né? Está tendo essa CPMI do 8 de janeiro. Aliás, o brasileiro, de modo geral, já cansou dessa CPMI, ninguém aguenta mais. Mesmo lá no Congresso, eu sinto um cansaço entre os meus pares. Quando você fala em 8 de janeiro, o cara fala: muda de assunto, por favor, que eu não estou aguentando mais isso. Não vai dar em nada essa CPMI, não vai dar em nada. Aliás, CPMI nenhuma dá em coisa alguma. O que uma CPI pode fazer? Mesmo a CPI que você teve lá da Covid, ela pode trazer alguma luz, ela pode trazer depoimentos importantes, ela pode provocar muita notícia, mas o papel da CPMI não é condenar ninguém, não é prender ninguém, né? Isso é papel da Polícia Federal, isso é papel do sistema judiciário. Então, a CPMI ela vai chegar a um relatório e vai entregar esse relatório ao Ministério Público. Só que o Ministério Público e a Polícia Federal já estão anos-luz na frente da CPMI, já estão prendendo joia, já estão pegando depoimento de 8 de uma vez só, já tem delator que a CPMI não tem. Então, essa CPMI é um, é um replay do que já aconteceu no sistema judiciário, na Polícia Federal, e um replay resumido. Não faz muito sentido, no meu ponto de vista. Não é necessária. E, além do mais, faz um. Veja bem, você citou o caso da CPMI, da CPI da Covid. Né? A CPI da Covid não resultou em nada prático do ponto de vista jurídico, mas foi um grande exemplo, um trabalho magnífico que teve a Simone Tebet e etc. A CPMI do 8 de janeiro é um caso absurdo de fracasso, os interrogatórios são ridículos, e é uma coisa, ninguém acompanha mais isso, quer dizer, nem aquela mídia que tinha a CPI da Covid tem mais, porque a relatora Elisiane Gama não se compara com o Renan Calheiros como relator, e nem o presidente Arthur Maia se compara com o nosso querido amazonense, lá, que presidiu, né, o Omar Omar Aziz. Aziz. Então, era o caso de encerrar, porque a cada dia, cada sessão nova é uma vergonha nova, né? É uma vergonha nova. E o país, e o senhor está dizendo agora para mim, que o próprio Congresso está cansado de ter vergonha alheia, né? É verdade, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu vou te dizer, né, eu particularmente, quando me pede para assinar aquelas listas para instaurar qualquer CPI, eu reluto muito. Eu não tenho mais vontade de instaurar CPI nenhuma. Eu acho o seguinte: nós temos tantas coisas importantes para trabalhar, sabe? Seja reforma tributária, seja reforma administrativa que esse governo não manda, porque é um governo que só pensa em gastar, não pensa em economizar, né? Seja reforma do sistema judiciário, que é uma coisa que nós precisamos fazer. A própria Previdência nossa está indo para o buraco, nós temos também que pensar numa nova reforma da Previdência. O sistema eleitoral é um caos, precisa ser reformado. Olha, nós temos um trabalho que não acaba mais, dá para trabalhar sério o dia inteiro até o fim do mandato, que não vai fazer tudo. Aí instaura essa CPI, agora tem CPI do 8 de janeiro, tem CPI das ONGs lá no Manaus, tem mais umas 3, 4 CPI lá. A E não imprensa serve, nem não toma servir para nada. conhecimento mais. É. A solução era fechar tudo e cuidar da vida, como o senhor disse com outras palavras. Por exemplo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez, com todo respeito aos senhores todos senadores de palhaço, quando tem 200 e tantas câmaras do Ministério da Justiça e não tem mais nenhuma imagem da invasão do Congresso para ceder a CPI, ou seja, a Polícia Federal, que, aliás, é bom observar o seguinte: a CPI não está funcionando, mas a Polícia Federal está descobrindo cada abacaxi azedo que vou lhe contar, hein? O trabalho da Polícia Federal está merecendo o nosso apoio. Em vez de ficar fazendo CPI, tinha que prestigiar o trabalho da Polícia Federal, ficar alerta para a Polícia Federal não ser usada em jogo de poder e coisas semelhantes, né? Como é que o senhor reage
a essa desculpa que o Flávio Dino deu, que não tem mais imagem da invasão dos prédios, das sedes dos poderes no dia 8 de janeiro. Olha, na verdade, primeiro quero te dar 100% de razão quando você afirma que nós temos é que apoiar o trabalho da Polícia Federal, que está sendo muito bem feito. E a Polícia Federal tem as imagens, né? A Polícia Federal ele cedeu. Aliás, o argumento que ele usa agora é que não pode, não pode ceder as imagens porque elas estão no inquérito que corre em segredo de justiça. É um argumento discutível, né? Agora, o que eu acho que está ocorrendo é que realmente essa CPMI e todas as CPIs, de modo geral, estão se desmoralizando. As pessoas estão perdendo o respeito por elas. Então, o sujeito vai, é convocado, pede lá um habeas corpus lá no Supremo para permanecer calado. E fica calado. E os deputados e senadores ficam lá berrando, fazendo um espetáculo dantesco. E eu acho que o ministro Flávio Dino tem um argumento jurídico e já percebeu que a CPMI não tem muita força e resolveu colocar esse caminho. O que a CPMI pode fazer? Eu acho que ela vai ter que recorrer à justiça contra o Flávio Dino, porque ela mesmo não tem força para depor o ministro, nem para fazer nada contra ele. Mas como eu não torço por essa CPMI, sabe, eu não estou ligando muito para isso aí não, sabe, O Neumann? melhor, o melhor é fechar mesmo, né, senador? É fechar. Essa CPMI é inútil. Eu já cansei dela também. Senador, educador, economista, Oriovisto Guimarães, paranaense. Paranaense de onde, senador? Curitiba? Desculpe, Neumann, o que você me perguntou no Você, final? o senhor nasceu aonde? Ah, eu nasci em Batatais, no estado de São Ah, é Paulo. paulista, paulista. Mas eu vim, Caipira, eu vim, pro- caipira. eu vim para o Paraná criança. Eu vim para o Paraná criança. Estou aqui desde criança. Mas eu queria saber também o seguinte: o senhor se surpreendeu, e eu até perguntaria se ficou, digamos, decepcionado com o fato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido eleito para garantir a democracia e manter, ele teve mais votos, ganhou, a eleição foi lista e ele ganhou, mas para governar para todos, inclusive com uma votação apertada, que exigia mais do que normalmente o compromisso do presidente, compromisso, aliás, que ele assumiu, de governar para quem não votou nele, não, que é a maioria. Não, quem não é a votação do Bolsonaro que superou a dele, é a soma da votação de Bolsonaro com voto branco, com, Os com, outros candidatos, né? com os outros candidatos, quer dizer, e ele não. O senhor acha que ele está cumprindo esse compromisso de governar para quem não votou nele? Olha, Neumann, a cabeça do ser humano é uma coisa complicada. Eu tento entender a cabeça do Lula e a cabeça dos meus amigos do PT, os colegas senadores do PT, e eu noto que é uma cabeça que enxerga o Brasil de acordo com uma ideologia, né? De acordo com uma visão de mundo. Dentro dessa visão de mundo deles, eles acham que estão fazendo a coisa certa. Dentro da minha visão de mundo e de tantos outros, não é a coisa certa. Mas eles não podem ter outra visão que não seja essa que eles têm mesmo, né? Esse governo está sendo um repeteco do passado. Estão Não, mas ressuscitando. aí havia uma expectativa que eu tinha, que o senhor, não sei se o senhor teria, de que o Lula repetisse o sucesso do primeiro governo, quando ele mereceu do Barack Obama, the man, é o cara. Mas, no entanto, ele está, primeiro, repetindo o governo Dilma, e, segundo, agora entrou na tarefa de resgatar a imagem de Dilma no impeachment. Uma coisa absurda, porque o impeachment foi lícito, foi legal, e não tem o menor sentido. Para que recuperar? Aliás, o que tinha que discutir no caso da Dilma era a atitude do Ricardo Lewandowski de permitir que ela
pudesse ocupar cargo. Manter os direitos políticos. Ele rasurou a Constituição. Só que isso aí o eleitor lá de Minas já resolveu. Deu-lhe um terceiro ou quarto lugar, nem me lembro mais o lugar. Foi lá aquilo que a gente chama no Nordeste de rabo da gata. Agora, eu não consigo entender por que Lula resolveu, não sei se foi influência da Janja, não tenho informação sobre isso. Agora, resolveu resgatar a imagem da Dilma por quê? A Dilma, inclusive do ponto de vista pessoal, o decepcionou quando se candidatou à reeleição. Ele pretendia ser candidato dela, da mesma forma que ele a fez. Né? Então, tem essa parte que eu, desculpa, interrompi a sua. Não. Mas essa parte é que ele não está repetindo nem o passado bom, está repetindo o passado que fracassou, que deu no impeachment e que deu na crise que nós estamos vivendo. Neumann, deixa eu te dar só um exemplo recente de repetição de erros no passado. Aloysio Mercadante é o presidente do BNDES. Você sabe que o BNDES tem participação em algumas empresas privadas, porque compra ações, entra com capital para desenvolver. Tem uma empresa aqui em Santa Catarina, Tupi, não sei se você já ouviu falar da Tupi. Sim. É uma empresa que exporta para mais de 20 países, é uma empresa espetacular de capital aberto. E toda empresa de capital aberto tem um conselho de administração. Você sabe muito bem que o conselho de administração existe para fiscalizar os atos do presidente executivo, do CEO, e existe para defender os interesses dos acionistas da empresa. Bom, e você tem grandes especialistas no assunto para fazer parte de um conselho de uma empresa. Então, a pessoa, para estar lá na Tupi, tem que entender de fundição, tem que entender de tudo que ela produz, tem que ser engenheiro, de preferência, tem que entender de mercado internacional e tal. O BNDES, pela participação que tem nessa empresa, embora seja uma participação minoritária, tem direito a indicar 2 conselheiros. Quais foram os 2 conselheiros que ele indicou esses dias? O Lupe, que é ministro do Trabalho, que de fundição e de engenharia nunca ouviu falar, só é político. Né? Não é nenhum desdouro, é um jornaleiro, não estou falando preconceito. Ele entende de vender jornal. Então, e outra é aquela ministra, aquela senhora que é ministra, meu Deus do céu, agora me fala o nome dela, mas enfim, é uma ministra que mexe com alguma coisa de social também. Isso é tanto ministério que eu não lembro nem o nome do ministério, nem da ministra mais, né? Está indo para 38 quase, então a gente não consegue decorar. 38. Bom, por que ele nomeou essas 2 pessoas? Se eles sentarem lá no conselho de administração, o que eles vão fazer? Nada. E é um conflito de interesse. Se essa empresa tiver um problema trabalhista qualquer, como é que o Lupe vai se comportar? Vai denunciar a empresa? Vai ser contra a empresa? Ou vai fazer o quê? Olha, sabe quanto é que eles vão ganhar de salário? 50 mil por mês cada um. Então, vamos continuar no assunto. 38, falta um ministério para completar 39. Recorde absoluto. De quem? Dilma Rousseff. Rousseff. Então, até nisso, o Lula está no passo da Dilma, né? No passo da Dilma. Eu faço diariamente um vídeo para o YouTube e eu fiz um comentário dizendo isso, que o Lula continua correndo atrás da Dilma. Nomeou Dilma presidente de um banco. A Dilma quebrou o Brasil. Já deu mal o negócio lá do BRICS, que ele foi engabelado lá pelo chinês e terminou aceitando que não devia, ditaduras e tal, e não vai ter a vaga do Conselho de Segurança. Agora, não há como deter essa construção. Aliás, nem o próprio projeto do Niemeyer consegue deter essa fome do Lula, essa corrida do Lula atrás do recorde da Dilma, né, senador? Só penso em gastar, Neumann. Só penso em gastar, só penso em dar benefício. Não tem uma atitude para privatizar a estatal podre, que só dá prejuízo. Não tem uma atitude para cortar gasto, diminuir ministério, coisa que eu valha. Não tem. Não vão privatizar nada e só pensa em gastar. E uma sanha de arrecadação, veja só quantos projetos tem para arrecadar. Primeiro, mudar o CARF. Eu me posicionei contra aquela mudança no conselho do CARF.
Porque antes era in dubia pro réu, né? Se havia um empate, o contribuinte era beneficiado. Agora, quando há um empate, o governo é beneficiado e você tem que pagar. Porque agora o representante do governo tem o voto de Minerva. Aí mandam agora taxação de offshore. Mandam agora o fim da isenção do juros sobre o capital próprio, o JCP. Enfim, não, a própria reforma tributária é uma maneira de arrecadar mais. Essa reforma tributária vai aumentar muito a carga tributária. É importante que as pessoas saibam disso. Então, só pensam em arrecadar, 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 arrecadar e gastar. Claro que o Brasil não vai aguentar isso, vai começar a fazer água, porque por mais que eles arrecadem, do tanto que eles gastam, vai ter déficit, e tendo déficit, não tem como o juro baixar e a inflação vai acabar voltando. Mas nós temos que nos conformar e pagar, porque nós é que pagamos. A elite continua gastando, gastando muito. Antigamente ele empregava os companheiros. Agora ele emprega os companheiros e os aliados. E entre esses aliados tem a direita, né? Tem o Arthur Lira e a turma lá do Centrão. Quer dizer, o governo agora é Centrão, mais PT, mais PDT, mais partido, mais Alckmin, mais PSOL, mais não sei o quê. Então, nós temos uma posição bastante complicada, bastante difícil. Nós vivemos um desemprego que caiu minimamente agora, mas é um desemprego alto e temos que financiar um governo que gasta sem parar. E outra coisa também que o Lula foge da realidade viajando para o exterior. Ele não pode ter um convite. Só faltava agora, por exemplo, ele ser convidado para um jogo semifinal da Copa da Conmebol e tal, e lá vai ele ver o jogo, né? Porque o resto ele já fez, né? Ele, E, ele viaja e, uma vez ou duas por mês, no mínimo. é, o resto ele já fez. E se o Fernando Henrique se gabava muito de ter o melhor vice do mundo, que era o Marco Maciel, a respeito de quem saiu agora a biografia do Magno Martins, lá de Pernambuco, né? Agora o Alckmin já pode merecer esse seu, essa definição que o Fernando Henrique deu sobre o Marco Maciel, muito embora que ainda falte muito tempo para completar os dois governos que nos quais o Fernando Henrique foi substituído, né? Mas antes de terminar, estamos já pertinho aqui do fim, o senhor tem que liberar o senhor, que o senhor tem compromisso, mas o senhor que conhece o Zanin pelo fato de ele atuar lá na, na defesa do Lula, lá em Curitiba, onde o senhor mora, o senhor se surpreendeu com o perfil, digamos, perfil brilhantina do Danilo no Supremo? Olha, eu não me surpreendi com os votos dele, não. Não me surpreendi, não. Ele foi falar comigo quando era candidato ainda, e o que eu percebi é que ele é um advogado. Ele é um advogado. Ele foi um advogado, foi contratado pelo Lula para defender o Lula, mas se o Bolsonaro tivesse contratado, ele defenderia o Bolsonaro também. Sabe? Ele não é um ideológico, ele não tem uma visão de esquerda, como talvez o pessoal do PT esperasse. Eu acho que eles se enganaram um pouco de que o advogado tem que defender o seu cliente. Essa é a obrigação do advogado. Agora, não é porque ele está defendendo um cliente que ele vai concordar com tudo que o cliente pensa, não. Eu acho que o Zanini me surpreendeu favoravelmente. Está mostrando que tem luz própria. É, Gostei. é isso aí. Mas acontece também o seguinte: o pessoal do PT não sabe que o advogado do Lula era o sogro dele, Roberto Teixeira, que era sócio de empresas que foram denunciadas por corrupção na Prefeitura de Campinas, na Prefeitura de São José dos Campos, pelo meu querido amigo Paulo de Tarso Venceslau, numa entrevista ao Jornal da Tarde, e o Lula preferiu ter como advogado o faz de conta do Roberto. Agora brigaram por dinheiro, ele ganhou, evidentemente, muito dinheiro, a mulher dele, que é filha do Roberto Teixeira, aderiu ao lado dele, mas o advogado do Lula era o Roberto Teixeira. De qualquer maneira, eu concordo com o senhor, ele está agindo como advogado e, como tal, está representando a classe, né?
Então, eu queria agradecer muito, o senador está com o horário já apertado, eu queria agradecer muito a gentileza de ele vir visitar aqui a sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, aqui da onde nós falamos, e quero desejar sucesso absoluto à sua PEC, né? E que acabe, pelo menos, com o voto autocrático, né? Auto é de si, crático do governo, monocrático, mono é de um e crático de governo, né? Eu gostaria de agradecer ao senador a forma gentil com que ele aceitou conversarmos, mesmo ele tendo uma agenda bastante cheia. Neumann, sempre um prazer falar com você. Estou sempre às ordens, querido. Um abraço. Um abraço grande, senador Euvisto Guimarães, líder do partido Podemos no Senado da República.